Pois é, meus amigos, o sistema é realmente implacável e todos os seus inimigos serão perseguidos, calados, censurados, presos e até caçados, literalmente, como foi o caso do Deltan Dallagnol. O Janones, inclusive, já mandou o recado: o próximo poderá ser Sérgio Moro. Bom, vamos falar sobre isso e sobre outras questões muito importantes que eu separei aqui para comentar com vocês. Desde já eu peço que compartilhe esse vídeo e deixe o seu like aí embaixo. Não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui de uma notícia boa, que é justamente o PL das fake news, um dos maiores problemas, digamos assim, que a gente enfrenta atualmente, né? Que não se trata de regulamentar as mídias sociais ou de combater a desinformação ou fake news, mas sim de censura, tá? Bom, graças à derrota que o sistema sofreu nesse projeto, ele foi postergado e não tem data para voltar a plenário, tá? Então essa é a boa notícia, meus amigos. O Lira já largou mão, né? Já falou que não tem mais data para colocar para votação de novo. Ou seja, não tem maioria para aprovação e não vai ter. O desgoverno já tentou de tudo, já articulou, já liberou emenda, já liberou cargo, já fez o que tinha que fazer e não conseguiu, né? Então, pelo menos, via legislativo, a ditadura não será instaurada, tá? Pode vir aí via judiciário, que é uma outra questão que, aliás, infelizmente, a gente tem que comentar aqui também, né? Então, o Supremo vai discutir a matéria no plenário da casa, ou seja, eles vão judicializar a coisa, tá? Em outras palavras, eles vão aí legislar, coisa que não deveriam fazer, né? O Supremo, o Judiciário em si, não tem competência para legislar, mas acaba acontecendo, né? Infelizmente, tudo, absolutamente tudo, o Supremo acaba decidindo no Brasil, né? De maneira direta ou indireta. Infelizmente acaba acontecendo. Mas é como eu falei, meus amigos, pelo menos via legislativo, a ditadura não será instaurada, tá? Até porque naquele PL nefasto tinha muita coisa ruim. Não se tratava apenas de censura ou de regulação, né? Se tratava também de dar um poder ainda maior ao Lula, ao desgoverno, porque é quem está em vigor, é quem está ali com a máquina nas mãos, né? Então, pelo menos essa culpa aí a gente não vai carregar, tá? Vamos aguardar aí para ver como que a matéria vai desenrolar no Supremo, tá? Então, dependendo do que acontecer também na CPMI do 8 de janeiro, o Senado possa colocar aí um ponto final nessa questão, tá? Vamos aguardar, ainda é cedo para falar, mas de qualquer maneira a gente pode comemorar, porque no Legislativo, na Câmara, isso não vai mais passar, tá certo? Agora vamos comentar a respeito do preço dos combustíveis, né? O Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, indicado pelo Lula, anunciou que a Petrobras não vai mais seguir a paridade internacional de preços, tá? Então, a nossa economia não vai ser dolarizada. Bom, essas eram as palavras do Lula, eram as palavras aí do desgoverno. Eles nem sabem o que isso quer dizer. De qualquer maneira, meus amigos, essa redução no preço dos combustíveis que foi anunciada, que deve ser colocada em prática aí nos próximos dias, né? Por exemplo, na gasolina vai diminuir aí em média 40 centavos. Bom, a princípio, pode ser uma notícia boa, a princípio pode parecer boa, mas não é, tá? E eu não tô aqui fazendo nenhuma manobra, nenhum contorcionismo, não. Gente, eu sou professor de história, tá? E como professor de história, eu analiso os fatos históricos, o que já aconteceu. E eu já vi esse filme antes, eu já vi isso acontecer. Quem não se lembra da Dilma baixando o preço dos combustíveis na canetada? Quem não se lembra? Bom, o que isso causou para o Brasil? 100 bilhões de prejuízo. A Petrobras teve 100 bilhões de prejuízo. Bom, quando uma empresa pública, a Petrobras não é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, né? Metade do capital é público e metade é privado. É por isso que qualquer um pode comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, por exemplo. Bom, quando uma empresa pública ela tem lucro, você não recebe R$1 por isso. Agora, quando ela tem prejuízo, sai do seu bolso. É isso aí. Então, metade do prejuízo da Petrobras saiu do bolso do brasileiro, do contribuinte, do erário público, tá? E é o que vai acabar acontecendo, meus amigos. Porque veja só, graças ao PT, o Brasil não tem a sua matriz energética como deveria. Nós não temos a capacidade de refino de combustível. Então a gente produz ali muito petróleo, a gente extrai muito petróleo, mas a gente não produz combustível, a gente não tem capacidade de refino. Por quê? Porque o PT, em governos anteriores, não investiu na nossa matriz energética. Ou seja, a gente não consegue produzir tudo aquilo que a gente consome. Então a gente tem que importar parte do que a gente consome. Bom, se a gente importa combustível, é óbvio que a gente não paga em real, a gente paga em dólar, né? Como é que a gente vai pagar em dólar e vai vender em real? Mais barato. Vai baixar o preço agora. A conta não fecha.
concorda comigo? Vai ter prejuízo. Só que esse prejuízo ele não vai ser sentido a curto prazo. No curto prazo a gente vai ter aí uma sensação, digamos assim, de baixa nos preços, né? De coisa boa. Mas a longo prazo a conta vai chegar. E vai chegar, adivinha para quem? Para você, para o mais pobre, para nós, infelizmente. No passado a Dilma fez a mesma coisa, baixou o preço na canetada, sem base, e acarretou aí em 100 bilhões de prejuízos aos cofres públicos, aos cofres da Petrobras, né? Parte disso a gente pagou. É o que vai acontecer de novo, meus amigos. É uma medida populista, esse sim é um governo populista que não deveria estar fazendo isso. Lamentavelmente as pessoas não conseguem entender, não enxergam isso e a gente vai acabar pagando pelo erro de alguns, né? Bom, peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação, porque as pessoas acabam não tendo informação realmente, a informação verdadeira, que precisa ser espalhada, tá? Como essa. Bom, vamos falar agora do Deltan Dallagnol, porque é um caso que me preocupa muito. Eu não esperava que ele fosse ser cassado, meus amigos. Por quê? Porque não tem base jurídica para isso, não tinha base jurídica, né? A Justiça Eleitoral entende o seguinte: no momento do registro da sua candidatura, você não pode ter nenhuma sentença, nenhuma condenação. Caso contrário, você se torna inelegível. Né? No caso do Deltan Dallagnol, o Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Regional, deferiu a candidatura dele. Por quê? Não havia nenhum processo, nenhum inquérito, não havia nada contra o Deltan. Depois que ele fez o registro da candidatura, aí sim, né, houve ali um processo administrativo. Bom, o PT ingressou com ação. Obviamente, o TSE foi lá, chegou no TSE, nem precisava ter chegado, né? E cassaram o mandato do Deltan Dallagnol. Como eu falei, o sistema vai perseguir todos aqueles que são seus inimigos, tá? Lembrando que o sistema, bom, é todo aquele, né? Não é uma figura só, uma instituição em si, enfim, é um conglomerado de interesses, digamos assim. Então, o Deltan Dallagnol foi o primeiro, né? O Janones já disse, já avisou que o Moro vai ser o próximo. Ele não disse, você pode ser o próximo. Não, ele falou, se prepare, você vai ser o próximo. O sistema vai caçar também o Sérgio Moro. Vai ser mais difícil, né? Ele se trata de um senador, mas eu imagino que vai caminhar para isso também, tá? Assim como o caso do presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não vamos entender errado, não é o que eu quero. Eu gostaria que o presidente Bolsonaro voltasse, fosse eleito, ficasse mais 4, mais 8 anos, né? Mas, infelizmente, a coisa caminha para isso. Também não tem base jurídica para o presidente Bolsonaro se tornar inelegível. Mas é o que vai acabar acontecendo. Eles vão caçar alguma coisa, algum pelo em ovo e vão tornar o presidente Bolsonaro inelegível. A lei, meus amigos, infelizmente não tem sido base mais para nada nesse país. É o que vai acabar acontecendo. Mas, como disse o Valdemar da Costa Neto, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, o sistema possa salvar o presidente Bolsonaro, porque talvez entendam que assim seria pior, né? O presidente Bolsonaro, como cabo eleitoral, por conta de uma eventual inelegibilidade, seria uma pedra no sapato ainda maior, né? Então pode ser que o sistema não casse o presidente Bolsonaro, aliás, não torne ele inelegível por conta disso, tá? Pode ser, é uma conjectura, mas pode ser também que eles não estejam nem aí e tirem o Bolsonaro da jogada mesmo. Aí o Bolsonaro vai ser o maior cabo eleitoral que esse país já viu e vai eleger aí quem ele quiser, né? De qualquer maneira, o sistema agora vai se voltar contra Sérgio Moro, né? Porque o PT, veja só, esquerda agora quer a cassação de Sérgio Moro, né? Então o deputado federal André Janones previu a cassação do senador Moro depois do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral envolvendo o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, né? Abre aspas, te segura, Moro, porque você é o próximo, tuitou Janones ao publicar a passagem bíblica. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram, né? O Janones citando a Bíblia, cara, olha, é de cair o negócio da bunda, né? É complicado, meus amigos, mas infelizmente essa é a realidade, tá? E já que o Janones citou a Bíblia, né? Tem uma passagem, digamos assim, que a gente pode citar também, né? Passaram-se 2000 anos e o povo continua libertando o Barrabás e condenando o inocente, né? Temos aí figuras que alçaram ao poder, que voltaram à cena do crime, não precisamos citar nomes aqui, e o Deltan Dallagnol, né, que a gente sabe, pelo menos ele é inocente, não é um corrupto, tá? Eu não morro de amores pelo Deltan Dallagnol, deixar isso claro aqui, mas ele vinha fazendo um excelente trabalho como deputado federal, né? Ele, inclusive, foi quem
fez uma denúncia-crime contra a Daniela Carneiro, tá? Acho que é Daniela, né? Dani do Vaguinho, não sei. Mulher do prefeito de Belford Roxo, que é envolvida ali com milicianos. Então ele protocolou uma notícia-crime, agora ela está sendo investigada pelo Ministério Público Federal e tudo mais. E coincidentemente, o sistema vem e corta o Deltan Dallagnol, né? Ele é cassado, né? Coincidentemente. Não tô dizendo aqui que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas para finalizar, é isso, meus amigos. As coisas aqui estão se invertendo, né? O capim tá comendo a vaca, o poste tá mijando no cachorro. Não sei até quando isso vai durar, mas eu oro para que o mais cedo possível a gente retome o nosso país. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.